Sejam muito bem-vindas ao meu canal do YouTube. Aqui a gente vai compartilhar do mais simples até algo mais complexo para tirar as dúvidas de vocês sobre as tentativas de engravidar, sobre a jornada do casal que está tentando, sobre as perdas gestacionais, sobre o positivo e agora, o que a gente faz quando dá tudo certo. Então sejam muito bem-vindas. Eu sou a doutora Tiziana Lima, sou ginecologista e especialista em reprodução humana. Mas para vocês entenderem um pouco do que vocês vão ter por aqui, eu preciso explicar para vocês quem de fato eu sou. Eu sou casada, eu tenho 3 filhos, na verdade eu tenho 4, porque eu tenho 1 no céu e 3 no colo comigo. Então a gente sabe que a jornada do casal que está tentando e do casal que perde bebê é completamente diferente daquela que engravidou de primeira. Daquela que esqueceu uma pílula e engravidou, daquela que não queria e foi um namoro de uma noite. Então deixa eu te mostrar qual é o outro lado, o lado que eu vivi e que eu consegui conquistar meus sonhados bebês no colo. Né? Eu, por ser mãe de anjo, também por ser mãe de prematuro, eu tive uma jornada muito intensa da maternidade. Aos 26 anos eu descobri endometriose e como na época eu era residente de ginecologia obstetrícia, atuante na área na maternidade escola, né? Então eu via muito essa parte da endometriose, das cirurgias complexas, cirurgias intestinais e aquilo ali, obviamente, sendo uma pessoa leiga ou uma pessoa com muito conhecimento, apavora qualquer um. Então o diagnóstico sempre deixa a gente insegura do amanhã, deixa a gente insegura se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, mas eu acreditei. Então, eu peguei o meu diagnóstico, entendi que não é uma sentença de que eu não seria mãe e busquei a minha maternidade. Meu primeiro filho veio de tratamento de coito programado por indução de ovulação e veio um bebê prematuro de 34 semanas com pré-eclâmpsia, bolsa rota, tudo que eu tinha direito de complicação, né? Depois disso eu descobri uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante, fazendo uso de imunobiológico, né, depois do meu parto, e descobri trombofilia. Mas quando eu engravidei do meu segundo bebê, também de coito programado, de tratamento de indução, que dessa vez já não foi mais de primeira, como foi do meu Alfredinho, do meu primogênito, quando eu engravidei, eu estava no meio de uma viagem, não consegui comprar Clexane. E aí eu fiz beta, descobri, e só com 7 dias que eu consegui começar o Clexane. E quando eu vi o meu beta, ele já não dobrava a cada 48 horas, que é o que a gente quer. E eu comecei a perder meu chão, a achar que eu estava com gravidez ectópica, comecei a me arrepender de ter feito o coito programado, porque a minha proposta era fertilização in vitro, e eu fiquei muito receosa, com muito medo, me sentindo muito culpada pela minha decisão que eu tomei por mim mesma, né? Então, eu como especialista na área, na época, eu já estava começando a minha carreira da reprodução assistida, né? Estava terminando a minha formação, depois eu conto para vocês, mas eu me senti perdida. Assim como todo mundo que está no processo de achar que está perdendo o bebê ou de que não vai dar certo. Fui no meu obstetra, que é especialista do risco, meu preceptor da residência, meu chefe de residência da época, né, quando eu era residente, e eu disse para ele que eu achava que estava com gravidez ectópica. Aí ele, eu também. Então eu achava que aquilo dali ia me acalmar, uma consulta, e eu fiquei ainda mais nervosa. De fato, o meu bebê estava dentro do útero, ele só apareceu depois de 2 meses, a gente fazendo beta a cada 48 horas, então eu sei que muita paciente passa aqui e faz beta a cada 48 horas por muito tempo, acredite, eu fiz por 2 meses, fazia à noite, porque eu não aguentava ver nem paciente minha coletando exame para ninguém me perguntar. Porque eu tive um luto muito silencioso, então por 2 meses eu acompanhei um beta que não crescia, na esperança desse bebê não ser uma gestação ectópica, e eu só estava na contagem regressiva para caminhar para minha perda gestacional, porque isso era o que a gente já acreditava. A minha fé falava outra coisa, mas a minha medicina me mostrava claramente que era um bebê que não estava evoluindo, e realmente não evoluiu. Depois da perda, eu fiz uma nova indução, quando eu me senti pronta, acho que uns 1 mês, 2 meses depois. Como foi uma perda que não teve curetagem, não teve necessidade, foi espontânea, eu pude já entrar no tratamento em sequência e meu ovário não respondeu. Foi como se eu tivesse tomado água. E assim eu defini que eu ia para fertilização in vitro. Mas, como nem tudo está nos nossos planos, está nos planos de Deus,
eu acabei não podendo fazer a FIV porque estava no meio de um lockdown e o Conselho de Medicina na época estava restringindo os tratamentos de reprodução assistida porque a gente não sabia a repercussão do Covid nas grávidas, né, de forma tão eficaz, né? A gente não sabia direitinho o que estava acontecendo. Quando eu engravidei, quando eu decidi que eu ia para a FIV, eu disse, já que eu não posso fazer o meu tratamento agora, eu vou cuidar de mim e vou fazer atividade física, vou perder peso. Então eu fazia aula online de Muay Thai, né? Consegui perder peso, consegui me programar. Depois, quando abriram as academias, voltei para academia. Mas no mês seguinte eu já descobri que eu estava grávida de forma natural. Com 5 meses, com 5 dias após a descoberta da minha gravidez, eu acabei, eu estava no mês de maio, era o mês de Maria, então eu estava fazendo 30 dias de Maria, rezando, e num dia que eu fui para a minha oração, eu estava muito cansada e ofegante, e quando eu risquei o fósforo para acender a vela para começar a rezar, eu não senti o cheiro. E aí eu disse, meu Deus, eu tive uma perda há 2 meses atrás, agora eu tô na minha sonhada nova gestação, com o beta crescendo, mas eu peguei Covid na primeira semana após descoberta de gravidez, né? Então, foi outro banho de água fria, outro medo. Eu agora já usava Clexane, já sabia da trombofilia, já fazia todo o acompanhamento adequado, mas aí peguei Covid com 5 semanas. E eu ainda não tinha visto o bebê. Levei meu aparelho de ultrassom para casa, já que o isolamento era de 15 dias, eu disse, eu vou ver essa criança crescer dentro de mim. E aí meu marido levou para casa o aparelho de ultrassom. E, gente, médico é tão noiado quanto paciente. Às vezes, a gente é mais noiado do que paciente. A gente tem acesso àquilo dali. Então, eu não sei nem dizer quantos ultrassons eu fiz nas minhas gestações. Por quê? Porque eu tenho acesso. Porque eu posso. Então, a gente vai lá e olha. Então, ansioso, todo mundo é. A cabeça da tentante, da gestante, é igual para todo mundo. Veio a minha Cacá, né, a minha Maria Catarina, e ela nasceu de 36 semanas, também por uma pressão elevada, e dessa vez com Doppler alterado e diabetes estacional, usando insulina, né? Então, foi mais um parto prematuro, foi mais um parto que eu saí correndo para o hospital, né? Nunca tive aquela programação linda que muita gente tem para cesárea, isso não me frustra, porque, enfim, eu consegui minha meta, independente da minha trajetória, é o meu bebê em casa. Então, Cacá foi para casa no dia seguinte, já não ficou na UTI, porque o Alfredinho ficou 10 dias de UTI, então desejo para ninguém uma UTI neonatal, apesar de ser um lugar de muito amor, é um lugar de muita dor, né? E com 5 meses pós-parto, eu tive a minha primeira menstruação depois da Cacá e disse pro meu marido, vamos para mais um? Ele disse, é doida, você vai morrer de um parto. Eu disse, vamos para mais um? Deus falou comigo pra gente ter mais um. E aí ele disse, Tiziana, lá vem tu com histórias para me convencer. E aí ele disse assim, Deus falou com você, não falou comigo. Eu disse, mas a história de Maria não é assim? O anjo falou com Maria, depois falou com José. Aí ele, tu me convence de qualquer jeito. Graças a Deus convenci. E a gente tentou novamente uma nova gestação, né? Eu tenho uma conexão muito grande com Nossa Senhora. Eu sei que eu tenho muitos seguidores que são evangélicos e de outras religiões, mas eu tenho uma conexão muito forte com Nossa Senhora. E da época da Cacá, eu botei um papelzinho nos pés de Nossa Senhora pedindo para ser mãe novamente, porque um filho não substitui o outro. E o sonho de mais um filho, ele não quer dizer que aquele filho único que você teve, né, o primeiro, vai preencher todo o seu coração. Então, eu de fato desejei ser mãe novamente e botei nos pés de Nossa Senhora. E com 15 dias ela me concedeu mais um filho, que era a Cacá. Esse papel sumiu dos pés de Nossa Senhora. Quando foi com 5 meses pós-parto da Cacá, eu limpando a minha cozinha, que era longe de onde ficava essa imagem, que eu ainda tô com essa imagem perto de mim até hoje, cheia de bilhete nos pés dela. Eu achei o papelzinho, caiu na minha mão na cozinha. E aí eu disse, acho que Deus está dizendo realmente para eu ter coragem de ir para mais um. E aí eu botei nos pés de Nossa Senhora. Aí disse, Fredo, botei nos pés de Nossa Senhora. Ele, Tiziana, tu sabe que tudo que tu bota nos pés dela acontece? Eu disse, então isso vai acontecer também. Aí ele se a gente teve dificuldade para engravidar a vida inteira, fez tratamento, o Cacá veio num presente de Deus, você tá com 5 meses pós-parto em aleitamento materno exclusivo. Aí eu fiz ultrassom, olhei que eu tava ovulando, e aí a gente teve toda a programação também de se preparar, usar vitamina, tudo ok. Mas, gente, com 15 dias eu descobri que eu tava grávida de novo. Em aleitamento materno exclusivo e tava de pós-parto.
né? Alfredo brinca comigo, meu marido, né, dizendo que a gente tem fertilidade reversa. Então, a gente começou com muita dificuldade para engravidar e depois eu consegui constituir minha prole sem realmente nenhum tratamento, com muita preparação, né? A Ceci, eu já tô sendo aquela mãe que confunde o nome das crianças, né? A Ceci, ela veio de 37 semanas, também de uma pressão elevada. Também tive Covid na gravidez dela, porque, enfim, nós médicos estávamos trabalhando, né? Eu não trabalhava na linha de frente mais, depois que eu descobri a gravidez, mas a gente acabava trabalhando com fluxo muito alto de pacientes e acabava pegando, né? Então, foram partos, foram gestações, foram momentos de muita angústia, de muita aflição, mas eu consegui, né? Hoje, quem me acompanha, me vê, acha linda a minha família, que eu fui mãe muito nova, mas foram escolhas que eu tive na minha vida. Recentemente, o Alfredo disse assim, irmão, muito obrigada. Muito obrigado por ter me feito enxergar a beleza da maternidade quando eu não tinha olhos para ela. E o homem, ele realmente nunca vai ter. A mulher, ela tem uma conexão com o filho, um amor com o filho, antes desse filho chegar no seu colo. A conexão da mulher com a maternidade é quando ela ainda sonha em ser mãe. Porque os bebês já têm nome, têm sobrenome, os bebês já têm até carreira de algumas mães que você sonha com aquilo ali, você sonha em ter sua família. A gente cresceu, gente, brincando de boneca. Então a gente foi preparada para ser mãe desde quando a gente ainda era uma criança, né? Mas acho que tudo isso que eu passei na minha vida como mãe teve muita base da minha formação. Então, a gente, como médico, a gente não escolhe a nossa área. Eu acho que é a área que escolhe a gente. Então, quando eu entrei na ginecologia obstetrícia, eu entrei porque eu amava a obstetrícia, amava parto humanizado, amava toda essa assistência à gestante. E quando eu entrei na maternidade escola, que é na Universidade Federal do Ceará, que todo o serviço do SUS é mais difícil o acesso do casal infértil, aquilo começou a me pegar. Eu comecei a ver que as pessoas não tinham respostas, eu comecei a ver que as pessoas não tinham uma justificativa, não conseguiam concluir os exames, então eu decidi que eu ia me tornar especialista em reprodução humana. Primeiro, porque eu vi a infertilidade bater na minha porta e eu disse que eu não ia aceitar um diagnóstico como sentença. E segundo, porque eu queria fazer o diferencial e mostrar que a gente tem força para poder ajudar casais que não conseguem engravidar. Eu acho que quem passa por aqui pelo consultório sabe que eu sou exatamente dessa forma. Eu acredito, eu vou viver junto com vocês essa história, mas tudo isso é baseado em quem eu sou, no meu caráter, mas também na minha formação. Então, eu entrei na faculdade aos 18 anos, fiz faculdade em Natal, fiz faculdade na Universidade Potiguar, morei sozinha, né? Fiz o internato aqui em Fortaleza, passei na residência na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e de lá eu fiz uma transferência para a maternidade escola, porque meu marido também é médico e passou na outra residência dele, na segunda residência aqui em Fortaleza. Então, a gente acabou conseguindo a transferência de Santa Casa de Belo Horizonte para Maternidade Escola Assis Chateaubriand, que é na Universidade Federal do Ceará. Foram 3 anos de residência na MEAC, depois disso eu fiz um fellow com o Dr. Evangelista Torquato, e depois eu fiz uma pós-graduação em reprodução humana no Instituto Gera de São Paulo. Depois eu fiz a prova de título, então eu fiz a prova de título de especialista pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e a Associação Médica Brasileira. Então, a minha formação é uma formação muito linear, é uma formação muito completa, mas além de ser especialista em reprodução humana, eu sou especialista em escutar pessoas. Então, não é porque você tem títulos que você não vai ver de forma individualizada de escutar o que as pessoas precisam. Então, gente, o especialista em reprodução humana, ele não faz só fertilização in vitro. O especialista em reprodução humana tem a FIV como a cereja do bolo, como a concretização de um sonho de casais que não conseguem engravidar natural. Então, finalizando aqui meu vídeo, que eu já fui longa demais, mas minha história é longa, né? E é que eu nem falei muita coisa, mas aqui vocês vão acompanhar vida real, dicas reais, né? Eu não posso nem dizer dicas, porque médico não dá dica, a gente acaba dando orientações. Então, a gente acaba orientando de forma adequada, porque o médico em rede social, ele não tá ali para fazer consulta, longe disso. A gente está aqui para nortear vocês
pontos de alerta, quando é que a gente procura especialista, quando é que a gente fica preocupado, porque aqui eu já peguei casal até essa semana, 18 anos tentando engravidar. Então, para que vocês não percam tempo, a gente está aqui para dar informação de qualidade. Então, sejam muito bem-vindas e a gente tem muito conteúdo bacana para compartilhar aqui para vocês. Um beijo da doutora Tice.